Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com muito bom coração que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário, este momento que todos nós elevamos o nosso pensamento até a Deus nosso Pai, abrimos o nosso coração a Jesus e estamos aqui, presentes, de corpo e alma, acolhendo no fundo do nosso coração a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem de esperança, de consolação, uma mensagem de esclarecimento para todos nós. Então sejam muito bem-vindos, que hoje as nossas palavras aqui compartilhadas possam ser um bálsamo para a nossa alma. Que Jesus possa estar aqui presente, pacificando o nosso coração e que os bons espíritos que zelam e cuidam de nós possam também estar presentes, nos abençoando, nos intuindo ao bom caminho e nos conduzindo a escolhas melhores para a nossa vida. Bom, meus amados irmãos, hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão rememorando que o mundo espiritual está sempre em constante contato com o mundo material. Exatamente. O mundo espiritual, os nossos irmãos espirituais estão em constante contato conosco, que estamos aqui na matéria. E às vezes esse contato, ele é até maior do que nós podemos imaginar. E isso, meus irmãos, não é de agora, não é atual. Esse contato vem desde a criação da Terra. Aliás, vamos voltar um pouquinho antes, há 2000 anos atrás. Retornemos ali na época em que Maria recebe a visita de um anjo, isso é relatado para nós no Evangelho de Lucas. Maria recebe a visita de um anjo e ali esse anjo passa para ela informações, palavras de esclarecimento sobre a vinda de Jesus. Ora, isso não é o contato do mundo espiritual aqui com o mundo material? Vejamos que isso já acontecia desde antes da vinda de Jesus. Também, meus irmãos, nós temos em outros momentos o Cristo. Lembremos de quando ele estava ali caminhando pelo deserto e um espírito mau aparece para tentar ali desviar Jesus do caminho. Lembremos disso. Isso não é um contato do mundo espiritual com o mundo material? E também, meus irmãos, incontáveis foram as vezes que Jesus curou. E ficou muito nítido para todos nós que aquele irmão que foi curado ali por Jesus, ele estava em um processo obsessivo, sofrendo obsessão. E aí ele foi curado, o espírito mal se afastou e ele recobra a tua sanidade. Meus irmãos, vejamos, incontáveis são as vezes que nós temos relatos desse contato do mundo espiritual, dos nossos irmãos em espírito conosco aqui na matéria. E isso não é de agora. Só que o que muito acontece, meus irmãos, é nós ficarmos ainda assustados, temerosos ou até mesmo com raiva deste contato, deste intercâmbio, digamos assim, entre os irmãos espirituais para conosco que estamos aqui na matéria. É comum ficar ou notar que alguém fica revoltado, com medo, temeroso deste contato. Afinal, meus irmãos, quantas vezes a gente já não falou ou já não ouviu alguém dizer: ah, tem um espírito lá em casa,
Nossa, mas tem um espírito que ele tá me acompanhando, eu não aguento mais isso. Ou se não, já falamos ou já ouvimos dizer: nossa, eu estou com um peso nas costas, um peso no braço, tem um espírito aqui que está me acompanhando, está me perturbando, eu não aguento mais. Então, meus irmãos, nós observamos nestas falas, ou até mesmo falas que nós já dissemos deste cunho, um certo ponto de dúvida, um certo ponto de revolta. Fica-se bravo por achar ruim porque tem um espírito na casa, ou um espírito que está ali te acompanhando, ou que tem um irmão espiritual que se aproximou e sente-se essa aproximação. Então fica bravo com o espírito, revoltado e quer fazer de tudo para afastá-lo. Afastá-lo da casa, afastá-lo de perto de si, afastá-lo ali de estar lhe acompanhando. E nesse desejo de querer afastar, às vezes por raiva, por medo, ou até mesmo por temor, nessa vontade de querer afastá-lo, começa a tomar atitudes impulsivas. Porque deseja imediatamente afastar este espírito e começa a ter atitudes impulsivas, atitudes imediatistas, tendo ações das quaisquer que forem para afastá-lo da forma mais rápida possível. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando de sentir esses irmãos espirituais, os quais ainda se comprazem na maldade, ou até mesmo irmãos que estão perdidos ainda, já partiram para a pátria espiritual, mas estão perdidos aqui na matéria. Como se diz muito popularmente, ficam vagando por aqui. Então é neste cunho, não estamos falando dos bons espíritos, aqueles que quando se aproximam de nós, nos sentimos mais leve, em paz, mais serenos no coração, não é mesmo? Não é sobre esses irmãos mais elevados que gostam e cuidam de nós que estamos dizendo. Estamos falando sobre aqueles irmãos que estão perdidos ou ainda se comprazem na maldade, ou nos vícios, ou em desejos inferiores, e quando se aproximam de nós, ou se encontram em nossa casa, é notável a energia, é notável que a gente sinta uma presença um pouco estranha, vem aquele sentimento angustiante, isso é comum. Então, diante desse cenário, muitos de nós fica revoltado, fica com raiva e quer fazer de tudo para afastar logo esse espírito, julgando que ele é o causador da angústia que a gente está sentindo, que ele é causador da perturbação que chegou para a gente, ou que ele é a causa do ambiente da nossa casa ficar extremamente perturbado ou um pouco negativo. Então, diante desse cenário, a gente quer afastar, quer logo que ele saia de perto da gente. Só que nesses momentos, meus irmãos, a gente pode, às vezes, por falta de esclarecimento, começar a tomar certas atitudes para afastar esses irmãos, atitudes que são puramente materiais e que de nada surte efeito para com eles, não é mesmo? E eu acredito, meus irmãos, que Allan Kardec, o querido codificador da doutrina espírita, ele já lá naquela época observava essa situação. E justamente por observar essa situação, ele recebe uma comunicação de um querido espírito chamado Luiz. E este espírito Luiz, um querido benfeitor, um espírito mais elevado, ele irá trazer um esclarecimento sobre isso, sobre esse comportamento que nós ainda temos de achar que é com coisas materiais, com fórmulas, com rituais, que a gente vai afastar os irmãos espirituais. Então, o querido benfeitor Luiz, vendo ainda esses nossos pensamentos tão desviados da forma como a gente enxerga essa presença dos nossos irmãos, ele traz um esclarecimento para Allan Kardec. E Allan Kardec, é claro, irá publicar isso para a gente
ficar mais esclarecido sobre esse assunto e até mesmo mudar a nossa forma de olhar essa situação ou até mesmo como estamos agindo perante ela. Então, meus irmãos, lá na Revista Espírita de 1859, no mês de setembro, nós encontraremos essa mensagem completa que Allan Kardec publica, mas aqui vamos trazer apenas alguns trechinhos dela para que todos nós fiquemos esclarecidos sobre esse tema. Vejamos o que o querido Espírito Luiz ele vai pontuar para a gente. Não nos esqueçamos que os espíritos constituem todo o mundo, toda uma população que enche o espaço, circula ao nosso lado e se mistura a tudo quanto fazemos. Se o véu que nos oculta vê-los viesse a ser levantado, nós os veríamos à nossa volta, indo e vindo, nos seguindo ou até mesmo nos evitando, conforme o grau de simpatia. Amados irmãos, vejamos que esclarecedor isso aqui que o querido benfeitor Luiz pontua para a gente. Os espíritos, eles constituem todo o mundo. Não há por que temer, ter medo, ou até mesmo revolta, deles estarem por aqui também, como ele coloca pra gente, nos seguindo ou até mesmo nos evitando, dependendo do grau de simpatia, porque os nossos irmãos espirituais, eles podem sim ter constante contato aqui, na vida material. E ele diz, olha, se o véu que nos oculta vê-los se levantasse, nós os veríamos à nossa volta, indo e vindo, também seguindo a vida deles. Mas há muitos de nós não conseguimos enxergá-los, não conseguimos vê-los, então fica a nós ocultado isso. Mas se levantasse esse véu, veríamos que é a coisa mais normal, meus irmãos. Então não há por que nós termos, às vezes, revolta, raiva ou ira, às vezes de um irmão espiritual passar pela gente, ou a gente sentir a presença dele. Isso é comum, meus irmãos. Vejamos que Luiz, então ele vai continuar a mensagem dele dizendo assim: entre o que se pode chamar processos, não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material que possa funcionar como preservativo eficaz. Amados irmãos, Luiz está dizendo aqui sobre essas fórmulas, ritos, rituais ou coisas materiais que nós inventamos para afastar esses irmãos espirituais. Olha o que ele diz: não existe nenhuma fórmula, nenhum expediente material, não existe nenhuma palavra em específico que possa funcionar de evitar este contato com os nossos irmãos espirituais. E isso, meus irmãos, é importantíssimo sermos esclarecidos, porque muitas vezes nós ficamos inventando, é muito comum ver isso aqui na Terra, ficar inventando processos e rituais espirituais, usa-se isso, faz-se aquilo, para afastar os espíritos. Não, meus irmãos, a grande questão é que não está nas coisas materiais, nesses ritos materiais, para nos afastar desses irmãos. Mas Luiz, ele vendo talvez essa nossa preocupação, dessa ligação com os irmãos que ainda se comprazem no mal, ou deles estarem muito perto de nós, acho que Luiz, observando essa preocupação, ele traz para a gente sim um esclarecimento de como a gente pode evitar um pouco esse contato ou até mesmo essa simpatia com esses irmãos. E isso não se dá por processos materiais, por faça isso, faça aquilo. Não. Isso é algo interior. É interiormente, meus irmãos, que nós mudaremos e aí sim não se irá sintonizar ou até mesmo atrair
esses irmãos que às vezes se comprazem ainda na maldade, andando e nos perseguindo, meus irmãos. Vejamos só, não é com fórmulas materiais, não é com questões materiais que nós afastaremos os nossos irmãos espirituais que ainda se comprazem na maldade. Mas em verdade, será, meus irmãos, com o que estamos sintonizando em nosso coração que nós iremos ou afastá-los ou atraí-los. Meus irmãos, olha só para a gente encerrar o que Luís pontua para a gente. Antes de tudo, podemos estabelecer que os espíritos maus não aparecem senão onde alguma coisa os atrai. Entre as causas que os atraem, é preciso colocar a primeira linha as imperfeições morais de qualquer natureza, porque o mal simpatiza sempre com o mal. E em segundo lugar, a excessiva confiança com que são acolhidas as suas palavras. Amados irmãos, vejamos que sábias essas palavras do querido benfeitor Luís, dando um objetivo, bem objetivo aqui, este esclarecimento para todos nós. Antes de tudo, ele nos diz, precisamos ter bem esclarecido que os espíritos maus só vão aonde eles são atraídos. Que os espíritos maus só acompanham aqueles com que eles têm simpatia. Que os espíritos maus, e aqui eu coloco espíritos maus, mas os nossos irmãos espirituais que ainda se comprazem na maldade, eles só vão perseguir, só vão ficar seguindo, só vão ficar perturbando aqueles com quem eles têm sintonia. E a sintonia, meus irmãos, não é de atos materiais muitas vezes, é do que habita no coração, é dos pensamentos. E Luís coloca, olha, a primeira causa que atrai eles, seja para dentro do nosso lar, seja para ficar nos acompanhando, são as imperfeições morais de qualquer natureza. E imperfeição moral, meus irmãos, é algo que todos nós, sem exceção, temos. Todos temos imperfeições morais, ou seja, todos nós podemos, de uma forma ou de outra, atrair por uma imperfeição que temos um irmão espiritual que sintoniza ela. Por isso, nosso querido irmão maior Jesus já nos solicitava o orai e vigiai, porque todos temos imperfeições. Então, precisamos ficar atentos para que a gente não sintonize, não atraia tanto, para que a gente modifique essa simpatia que nós estamos nos ligando a certos irmãos espirituais. Com isso, meus irmãos, fica muito claro para todos nós, através dessa mensagem do querido Espírito Luís, que não adianta coisas materiais, ou seja, faça isso, usa aquilo, diga tal palavra, para afastar os espíritos que nos perturbam. Não adianta essas coisas materiais, mas o que tem de mais eficaz para que a gente não tenha tanta sintonia, para que eles não se afeiçoem tanto a nós, é interiormente, ou seja, os pensamentos, as emoções, os sentimentos, os desejos que habitam dentro da nossa alma. Se nós modificarmos tudo isso, pensamento, desejo, nossas emoções e sentimentos, se nós modificarmos eles para mais elevados, dificilmente iremos sintonizar ou atrair aqueles irmãos espirituais que ainda se comprazem na maldade. Fica muito claro para a gente, é a mudança interior que vai fazer com que a gente afaste ou vai repelir esses irmãos de ficarem perto de nós.
vai ser a bondade que habita no nosso coração, a paciência, as virtudes, os sentimentos nobres. É interiormente essa modificação interior que vai fazer, meus irmãos, que eles não queiram estar perto de nós, porque sabem que aqui não tem campo aberto para eles agirem. Pensemos sobre isso, deixemos de lado essas questões tão materiais, tão apegadas ainda à matéria, de achar que é com ritos externos que a gente afasta um irmão espiritual. Não, meus irmãos, é com a modificação do nosso coração. E isso dá muito trabalho, isso demanda muito esforço e muito sacrifício, pois temos que ficar em constante vigilância com o que habita no interior da nossa alma. Então temos que ter muita boa vontade para fazer essa reforma íntima e nos melhorar a cada dia. Bom, meus irmãos, espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido sobre esse tema. Novamente, essa mensagem, ela se encontra na Revista Espírita de 1859, no mês de setembro. Aqui a gente trouxe só um pedacinho dela, mas o Espírito Luiz, ele é esclarecedor em suas palavras, em nos alertar para a gente não ficar se apegando a essas coisas materiais, mas focar mesmo no interior do nosso coração. Amados irmãos, essa nossa mensagem também é inspirada no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Amados irmãos, vamos encerrar a nossa reflexão dessa terça com o coração preenchido de esclarecimento, com uma nova visão sobre essas questões. Desejamos a todos uma excelente terça-feira com o nosso amado Jesus, com o nosso coração iluminado. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.